beleza? Com nomes bizarros. Se fosse pastores dessas igrejas que tem por aí, Caverna de Adulão, Balança mas não cai, Pentecostal vai quem quer, Jesus foi ali já volta, Jesus vem você fica, Jesus o pronto-socorro de Deus e essas coisas todas. Quem sabe não, mulher, fica para trás aí, porque o dízimo de Jairo é algo, Jairo tem oferta boa, Jairo vai me dar churrascada. Agora Jesus é diferente, irmão. Os valores dele não são os nossos. O homem procura o melhor, Jesus gosta de procurar o pior. Se é pior, é com ele resolve o problema. Ou quem sabe, quando Nicodemos vai à casa ou ao encontro do mestre de noite, camuflado, e Nicodemos era mestre. Dentre as 70 cadeiras, a cadeira de Nicodemos era destacável, despontável. Nicodemos representava tudo que um moço na época queria ser, porque a religião estava vinculada e coligada ao governo. Se você era bem destacável e tinha progresso na área religiosa, você tinha coordenação das coisas monetárias e do bem público do povo. Então Nicodemos representava a alta esfera. Só que Nicodemos foi de noite ao encontro de Jesus. E Nicodemos, dentro dos parâmetros proféticos, representa muito bem esta sociedade odierna, gospel, eclesiástica do mundo da era pós-moderna. Essa geração que quer servir a Deus apenas de noite, apenas nas trevas. Essa geração que quer seguir. E eu fiquei escandalizado quando eu vi uma declaração de que ele é crente o ano todo, menos em fevereiro, porque chega fevereiro, ele vai para o carnaval cantar parangolê. Aí quem sabe Judas pensou, é com esse tipo, é com esta naipe que o Senhor tem que andar, mestre. Não é com aquela mulher do fluxo de sangue, não é com Lázaro, não, com família problemática. Você tem que andar com Nicodemos. Jesus novamente descodifica o pensamento de Judas, e Judas, pra gente igual Nicodemos, eu só tenho uma palavra: nasça de novo, nasça de novo, nasça de novo, nasça de novo. Essa é a mensagem para essa geração que quer servir a Deus na terra, nas trevas. Nasçam de novo, nasçam de novo. Só quem já nasceu de novo, levanta a mão, abre a boca e você está entendendo a minha conjectura? Eu penso que Judas começou a se perder ali, quando ele começou a observar que Jesus não era a expectativa coerente que ele esperava. Mas Jesus veio para modificar muitas coisas impostas na época pelo homem, porque Judas era oportunista, e Jesus combateu o oportunismo no coração dele. A Bíblia diz que quando ele tinha oportunidade, ele roubava dinheiro da bolsa. Judas se escondia atrás de uma falsa caridade. Quando aquela mulher ofereceu um perfume para o mestre, ele falou: por que não pega esse perfume, vende e dá para os pobres? Aí João diz assim: ele não falou aquilo porque tinha cuidado dos pobres, mas porque ele era ladrão. Quando Jesus falou: um de vocês há de me trair, a Bíblia diz que João estava reclinado no peito de Jesus. E Pedro faz um sinal para João perguntar. João pergunta: quem é, Senhor? E o mestre fala: aquele que levou a bocada molhada, a boca, e pega e leva a boca de Judas. Naquele momento o diabo entra nele, e Jesus diz assim: o que tens para fazer, fácil depressa. Mas só que aqueles que ouviram isso pensaram que ele iria pegar dinheiro para ajudar os pobres, mas ele estava traindo Jesus, se escondia atrás de um falso senso de caridade, atrás de um falso amor social. Quando Jesus começa a combater Judas, Judas começa a desmoronar na sua vida espiritual. Judas tinha tudo para dar certo
Diga comigo, Judas tinha tudo para dar certo, porém deu errado. Diga para o seu irmão, Pedro tinha tudo para dar errado, porém deu certo. Quem pode dar glória a Deus? Eles são muito criativos. Vai entender Jesus. Judas, pela respaldação acadêmica, de leitura, de aritmética, tinha tudo para dar certo. Até o nome Judas era lindo, significa louvor. E qual é o nome de Pedro? Só que não importava se o nome de Pedro era pedra, o nome de Judas era louvor. O importante foi que Jesus escolheu Pedro para ser o destaque. E quando ele escolhe, não tem ninguém que possa impedir. Então quem olhava para Pedro imaginava que Pedro alcançaria a proporção ministerial que alcançou. O que é um semi-analfabeto? O que é um homem de um caráter impulsivo, de um temperamento veemente, variável, um homem de um descontrole tremendo. Mas o importante foi que Jesus escolheu Pedro, irmão. O homem não tem a visão de Jesus. O homem pega o teu passado para atingir teu presente e acabar com o teu futuro. Deus apaga o teu passado, abençoa o teu presente e já tem projetado o teu futuro. E o teu futuro é de glória, de poder e unção. Quem acredita, levanta a mão e manda glória para Jesus. Irmão, Jesus escolheu Pedro para ser o primeiro. É só ler na Bíblia. Eu li e fiquei apavorado. O primeiro apóstolo a ser mencionado na listagem, quem é? Pedro. E quem é o último? Judas. Jesus pegou o último, que era Pedro, colocou em primeiro lugar. Pegou o louvor, que era o primeiro, colocou em último lugar. Na listagem dos apóstolos, Pedro era o primeiro. No círculo íntimo de amigos do mestre, qual era o primeiro nome vinculado? Era Pedro. Você não vai ver assim, ó, João, Tiago e Pedro. É sempre como? Pedro foi o primeiro pastor de Jerusalém. Pedro foi o primeiro a efetuar um milagre apostólico na Porta Formosa. Pedro foi o primeiro a fazer missão transcultural, ganhando a casa de Cornélio para Jesus. Pedro foi o primeiro, segundo a Igreja Católica, a ser o primeiro Papa. É que quando Deus quer honrar, todo mundo tem que reconhecer. Dê glória a Deus aí. Pedro foi o primeiro em tudo. Pedro era o primeiro a falar, Pedro era o primeiro a pensar, Pedro era o primeiro a agir, mas Pedro era o primeiro a errar. Você está pensando que ser primeiro é fácil? Você está pensando que ser destaque é fácil, irmão? Pergunta para os pastores se é fácil ser pastor de igreja. Porque quem era o primeiro que o diabo queria derrubar era... O diabo queria se enganar com quem? Pedro era o primeiro em tudo. Alguém pode julgar assim, mas peraí, pregador, Pedro foi muito falho. Pedro, ele negou Jesus, mas foi o único que teve coragem de entrar dentro do átrio interior. O resto não entrou lá não, irmão. O resto correu tudo. Pedro não, Pedro entrou dentro do átrio interior. Alguém pode dizer, mas Pedro afundou nas águas, mas foi o único que teve coragem de andar sobre as águas descendo o barco. Alguém pode dizer, mas Pedro é cheio de defeito. Irmão, Pedro foi chamado para ser o primeiro em tudo. João capítulo 20 diz que Jesus ressuscitou e apareceu primeiro para 3. Maria, pergunte por quê? Não, convida, irmão, pergunte por quê? Porque ele sabia que a notícia ia chegar mais rápido da ressurreição. Eu estou brincando, mas a Bíblia diz que as Marias avisaram a Pedro e a João que Jesus havia ressuscitado. Aí João dá uma corrida na frente e consegue chegar primeiro que Pedro no túmulo. Só que João chega e para na porta do túmulo. Pedro não. Pedro pega e entra com tudo. Cadê o mestre? Cadê o mestre? Cadê o mestre? Foi o primeiro homem a ver o túmulo vazio. Eu profetizo que muita gente pode estar indo na sua frente, mas as portas que Deus abriu, os milagres que Deus escolheu para você ver, é só você e mais ninguém que acredita.
Judas e Pedro? É que Pedro valorizou aquilo que Jesus valorizou. Judas valorizou aquilo que Jesus não valorizava. Aqui está o paradoxo. Aqui está o contraste. Porque Pedro sempre valorizou o sangue. Judas valorizou a prata e o ouro. Quando Pedro vai escrever, foi um dos primeiros apologistas da igreja. Ele vai escrever sua carta, ele diz assim no capítulo 1: sabendo que não foi com coisas corruptíveis que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo Jesus. Não foi com prata e não foi com ouro. Sabe qual é o problema dessa geração? É que valoriza aquilo que Jesus não está valorizando. Sabe por que vivemos uma geração tão alienada do mundo espiritual, tão distante da cruz e tão próxima daquilo que o diabo pregou para Jesus? Se você é o Filho de Deus, por que está passando fome? É porque não valorizam mais o sangue de Jesus. É porque o bel prazer tem induzido esta geração a uma esterilidade espiritual, a uma degeneração moral e a um descaso social ferrenho. É por isso que temos uma época que as pessoas são motivadas pelas falsas pregações do autopositivismo. É por isso que temos uma época que as pessoas mais parecem ratos de laboratórios do que servos de Deus. Porque estão inseridas numa contextualização, num invólucro, numa cápsula humanitária de um sistema, de um evangelho transitório, passageiro e efêmero, de um evangelho mundanizado, de um evangelho terrenal, de um evangelho que amarra os pés das pessoas, algema as suas mãos e faz delas simplesmente robôs em séries. Eu vou para a igreja, ouvir a palavra, depois eu vou para casa, vejo televisão, vou trabalhar, vou para a igreja, vou para casa, vejo televisão, se o culto está bom, amém, não falo mais língua estranha, não profetizo mais, venho para a igreja, sento aí, fico com a cara de empresário que faliu, cara de padre que encheu a cara de cachaça, cara de torcedor que seu time perdeu, não dou glória a Deus e vou vivendo, parasitando e vegetando. Mas Deus está dizendo: eu quero Pedros nessa última hora, eu quero gente que valoriza o sangue, que valoriza o sangue. É por isso que nós temos aí uma geração que vive a mercadologia do evangelho. Eu estava em São Paulo com dois pastores, me levaram na frente da igreja da, entre aspas, pastora Lana Holden, que abriu uma igreja homossexual. Paremos na frente, eu peguei, de vidros levantados, fiquei observando. Vi no hall de entrada um grupo de jovens que denotavam ser homossexuais, lésbicas, pelas vestimentas, pelo jeito. E eu comecei a pensar comigo. Aí Deus me revelou essa mensagem. Síndrome de Judas Iscariotes. Tinha tudo para dar certo, porém deu errado, porque está valorizando mais a prata e o ouro do que o sangue. Aí entra a falsificação da palavra, aí entra a deturpação dos valores éticos estabelecidos na palavra. Aí homossexualidade não é mais pecado, homossexualidade é questão de concepção sexual, e vem com essa história do inferno. Mas aqui na Convenção da Madureira não tem essas coisas. Nós estamos aí 25 anos de puro pentecostalismo, e nós vamos continuar dessa forma. Não tem lugar para Judas traidor aqui. Eu profetizo que os Judas vão se enforcar, os filhos de perdição não vão ir até o fim, mas você vai, tem acreditado, levanta a mão, abre a boca e manda glória
umas 3 semanas atrás, eu peguei e liguei na rádio, uma rádio que tem aí vem assim: venha para a grande campanha, Batalha dos Deuses. Traga sua fronha ungida, traga a caneta ungida, traga para nós ungirmos aquele sabonete, porque nós vamos entrar numa era mitológica, de uma batalha mitológica. Aí estavam condicionalizando nosso Deus a um Deus com D minúsculo, e dizendo que os demônios são deuses com D minúsculo. Irmão, eu não estou fazendo apologia à demonologia, não. Eu me baseio naquilo que falou Martin Lutero. Martin Lutero falou: todas as vezes que o diabo bate a minha porta, eu mando Jesus abrir. O diabo batia a porta de Martin Lutero dizia: Jesus abre para mim. Jesus abria a porta. O diabo olhava e via, Jesus perguntava: Martin Lutero até mora aí? Jesus respondia: até mora, mas se quiser conversar, vem conversar comigo, porque sou eu que mando essa casa, essa vida é minha. Eu creio nisso. Aqui não tem lugar para diabo, aqui não. Quem manda nessa casa é Jesus. Quem manda nessa casa é Jesus. Aí eles começam uma sessão de exorcismo, entrevistar o diabo. Da onde você veio? Qual é o seu nome? Irmão, o diabo é pai da mentira, não se firma na verdade. Se ele vai abrir a boca é só para falar mentira. Eu não quero ouvir o diabo falar, eu quero ouvir Jesus falar. Quem quer ouvir Jesus, levanta a mão, abre a boca e adora, receba a graça. Eu já estou encerrando, mas olha aqui. Toda essa situação está sendo gerada, está sendo projetada, justamente porque já não se valoriza mais o que Cristo valorizou, já não se ama mais da maneira como Cristo amou, já não se ora mais da maneira como Cristo orou, já não se jejua mais como Cristo jejuou. Sabe qual é a diferença entre Judas e Pedro? Eu encerro aqui. É porque Judas tinha relação com Jesus, Pedro tinha relacionamento com ele. Existe uma diferença entre relação e relacionamento, irmão. Eu posso ter relação com o meu patrão porque ele vai me pagar no final. É uma relação com fins lucrativos. Agora, relacionamento fala de sentimentos. Relacionamento fala de cordialidade. Relacionamento fala de sinceridade, seriedade. Relacionamento fala de você impor espírito, alma e corpo para o teu Senhor. E o relacionamento de Pedro com Jesus não era fundamentalizado apenas num relacionamento de Senhor para servo, de servo para Senhor, mas era um relacionamento de pai para filho. Porque Jesus falou em João 8,35 que o servo não fica para sempre na casa do seu Senhor, o filho fica para sempre. Servo tem prazo de validade, servo tem limite de tempo para estar na casa do Senhor. Depois é mandado embora, dispensador. Filho não. Se eu estou pregando para filhos, levante as duas mãos que eu vou profetizar sobre a sua vida. Fica as suas mãos levantadas. Vai descer uma glória nesse lugar aqui. Vivemos uma época que as pessoas têm relação de servo para Senhor. Pregam porque foram chamados para pregar, cantam porque foram chamados para cantar, vêm na igreja porque são crentes, são simplesmente servos, mas só que no final não vão ter direito à herança. Quem tem direito à herança é somente quem é filho. Se o pai é rei, o filho é príncipe. Se o pai tem trono, o filho também tem. Quem tem trono, levanta a mão, abre a boca e fica de pé, que eu vou orar pela sua vida em nome de Jesus.
Deus está procurando uma geração que tenha relacionamento de filho. Filho tem o sangue do pai nas veias. E sabe por que o coração de Deus está triste? Deixa eu ser profeta aqui, eu vim aqui brincar, eu vim aqui profetizar. É porque em uma semana, na Nigéria, na costa do Marfim, agora, poucos dias atrás, queimaram 500 crentes vivos. É porque na China, uma moça saiu para evangelizar com suas amigas, só ela voltou para casa. As outras foram cortadas em pedaços na facão por soldados da Coreia do Norte. É porque na Índia eu vi quando entrar na casa do pastor, foram até a biblioteca dele, pegaram suas bíblias, seus livros, jogaram no chão, hinduístas filmando isso, tacaram fogo, foram até aquele pastor, espancaram ele, deixaram ele cair todo ensanguentado. E quando ele sai, aquele pastor levanta todo ensanguentado, vai para a porta da sua casa e continua pregando o evangelho. O que é isso? Relacionamento. Não negar o pai. Sabe por que o coração de Deus está triste? É porque na Ásia, o missionário de Gideões tem as duas pernas amputadas. Sabe por que o coração de Deus está triste? Eu agora individualizo a igreja brasileira. É porque eu vi uma senhora, vi internet que fizeram um poço sem água, tacaram gasolina, palha, tacaram fogo, jogaram ela lá dentro, cabelos brancos, senhora de cor, de pele morena. E aquela senhora sai do meio daquele poço, num barranco, pegando fogo, falando línguas estranhas e dando glórias a Deus. E alguém vem e chuta aquela senhora e ela cai lá dentro de novo. Aí o pastor Richard, da igreja subterrânea, que fazia culto no esgoto, há anos atrás, quando chegou no Brasil, melhor dizendo na América do Norte, começou a visitar algumas igrejas e começou a ver que não havia mais liberdade dentro dessas igrejas. Simplesmente o povo vinha como se fosse um teatro, simplesmente o povo vinha como se fosse um cinema, um hobby, um lazer. E ele começou a lembrar que ele ficou 14 anos preso. E nesses 14 anos ele sofreu as piores torturas que você possa imaginar. E ele começou a lembrar que quando os crentes eram forçados a comer as suas fezes e tomar urina, como se fosse ritual da ceia, porque os soldados russos faziam os padres fazer culto de ceia com estas coisas. Ele começou a lembrar as vezes que os crentes foram levados para câmeras de gás, os dedos cortados, as unhas arrancadas, mas enquanto estavam sofrendo martírio, estavam cantando o hino do 191. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Olha para nós que o pregador tem que ficar mandando levantar a mão para dar glória a Deus. Olha para nós. Se a cantora não cantar um hino agitado, não tem ninguém correndo nos corredores da igreja. Olha para nós que estamos deixando de ter relacionamento para ter relação com Deus com fins lucrativos. Eu vou para a igreja só para ganhar dinheiro, para ficar rico, para crescer. Enquanto crentes querem ter uma Bíblia nas suas mãos e não tem para ler.
assim. Eu sou colocado em prisões, esbofeteado como malfeitor, mas a palavra não está presa. Aí você não é preso, aí você não é esbofeteado, não é espancado, não é torturado. Nós vivemos uma época que o povo prende a palavra dentro do coração. E a pior prisão não é a literal, não é a material. A pior prisão é a espiritual. A pior prisão é você ficar trancado. A pior prisão é você ficar com a sua fé enferrujada, com a sua alma cativa, com o seu coração aprisionado, sem possibilidades, porque já se tornou impossível para muita gente falar a língua estranha num culto, dar glória a Deus num culto. E essa liberdade está se tornando uma pedra de tropeço para nós, parece. Mas nessa noite eu profetizo que nós não vamos nos perder para o sistema corrompido do mundo. Tudo que o diabo mais quer é impor o relativismo no nosso meio. Tudo que o diabo mais quer é o que a Rede Globo está fazendo. Porque a Rede Globo apoiou a marcha para Jesus. E a cretalhada do meu Facebook mesmo, meu Deus, que coisa tremenda, a Rede Globo apoiando a marcha para Jesus. Mas na mesma semana, o Pedro Bial fez um programa chamado Na Moral, defendendo a homossexualidade. E durante a semana veicularam propagandas defendendo e fazendo apologia à homossexualidade. Para o diabo é melhor ter um crente desviado dentro da igreja que fora dela. Porque é uma batata podre. E nós vivemos a esfera da síndrome de Judas Iscariotes. Pessoas que estão traindo Jesus por causa de dinheiro. Pessoas que estão vendendo seu ministério. Mas eu profetizo que Deus vai levantar semi-analfabetos, como levantou Pedro, que uma pregação converteu 3.000 almas, que não vão correr da sua chamada, que não vão fugir das suas promessas. Se ele encontrou aqui, levanta a sua mão, abre a sua boca e manda a mão. Cadê você? Cadê você? Recebe o poder de Deus aí, vai, vai. Cantora, prepara o louvor abençoado, por favor. Não são. Deus tem uma grande obra na sua vida, viu? Você quer aceitar Jesus? Eu estou convidando você para ser crente, mudar de roupa, nada disso. Eu estou falando de confissão de fé. Aceitar. Quer aceitar Jesus? Vem aqui que eu quero orar pela sua vida. Minha mão, dá glória a Deus, meu favor. Uma irmã aqui para abraçar ela. As diaconisas, cadê? Vem aqui, já. Temos mais alguém não evangélico aqui? Levante a mão para o céu. Temos alguém aqui afastado da fé? Parado da fé? Temos alguém que quer voltar para Jesus? Pedro negou Jesus. E no pior momento da vida dele, a Bíblia diz que ele levanta-se e começa a pregar.
Você quem sabe negou Jesus. Eu até li uma frase hoje. Tem gente que já negou Jesus tantas vezes que o gado já virou compositor. Quem sabe você foi ferido. E é triste saber que o pastor rico, o pastor estrangeiro falou uma frase interessante. É triste saber que nesse rebanho as maiores feridas não são geradas por lobos, mas sim por ovelhas. E hoje eu postei uma frase no Facebook que Deus me levou a escrever. No Antigo Testamento, Salomão falou assim, ó: é melhor ser dois do que? Ser dois do que? Mas Jesus no Novo Testamento vem dizer assim: eu peço que seja um. Porque Jesus é mais que perfeito. Tem alguém que quer voltar para Jesus? Tem alguém que quer curar seu coração, sarar sua alma? Eu quero perguntar aqui: quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Vem aqui para frente correndo, por favor. Você quer ser batizado com o Espírito Santo? Vai vindo glória a Deus, vem chorando, vem falando aleluia, vai descer uma glória nesse lugar. Tudo que eu preguei não é para colocar medo em você, tudo que eu preguei não é para intimidar você, tudo que eu preguei é para que você entenda que não vale a pena ter nome de louvor, não vale a pena ter qualificações humanas, se na verdade você vai se perder pelo caminho. Porque é interessante, como dizem, não é como você começa, é como você termina. Pedro começou mal, terminou bem. Judas começou bem, terminou mal. Quantos estão caindo? Quantos estão aí perecendo? Quantos estão trocando Jesus por causa de um caso, de um namoro extraconjugal? Quantos estão trocando Jesus por causa de uma cachaça? Não, e não falo aqui, irmãos de membros, não. Vocês sabem o que eu estou falando, é de liderança. Está na hora de nós abraçar o conceito de Pedro. Porque no dia que aquela multidão virou as costas, quando Jesus falou assim: vocês estão me seguindo, não é pelos sinais que vocês viram, vocês estão me seguindo é pelo pão, é pelo peixe que vocês comeram e se saciaram. Aí Jesus falou: trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. E diz: eu sou o pão da vida que desceu do céu. A multidão vira as costas e começa a sair de um em um, dizendo: dura esse discurso, dura esse discurso. Aí Jesus olha para Pedro, para os seus discípulos, e pergunta: e vocês querem me deixar também? Aí Pedro responde: mestre, por que nós vamos te deixar? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Em outras palavras, nós não estamos aqui por causa de um evangelho de pão e de peixe. Nós estamos aqui por causa de um evangelho de vida eterna. O que é o evangelho da vida eterna? Levanta a mão, deixa eu ver. Eu quero orar só por gente que tem promessa. Vem correndo aqui na frente, rapidinho. Eu tenho 5 minutos ainda. Você quer viajar o mundo pregando o evangelho? Vem aqui. Você que porta a promessa, eu profetizo que cada promessa de Deus vai se cumprir na sua vida, como se cumpriu na vida de Pedro. Pedro tinha promessa. Diga para o seu irmão: Pedro tinha promessa. Sabe qual era a promessa de Pedro? Pergunta para ele: morrer. Quem quer ter essa promessa? Levanta a mão, deixa eu ver.